Existe um ponto no mapa que parece pequeno demais para carregar um peso tão grande. Ainda assim, é ali que uma parte decisiva do fluxo mundial de petróleo fica comprimida entre margens estreitas, tensão política constante e risco permanente de interrupção. O Estreito de Hormuz não é apenas uma passagem marítima. Ele funciona como uma válvula sensível do sistema energético global. Cerca de 20% de todo o petróleo negociado no mundo atravessa essa faixa vinda dos países do Golfo Pérsico, e isso transforma qualquer ameaça local em um problema internacional imediato. Quando essa rota entra em instabilidade, não é só a navegação que fica vulnerável. O mercado inteiro começa a recalcular medo, preço, seguro e abastecimento. Foi exatamente diante dessa fragilidade que os Emirados Árabes Unidos passaram a tratar a própria geografia como ferramenta de defesa. O país percebeu que depender integralmente dessa passagem significava aceitar que sua riqueza poderia ser travada por um gargalo externo. A resposta começou a surgir na costa oriental voltada para o Golfo de Omã, conectada diretamente ao Oceano Índico e fora da necessidade de cruzar Hormuz. Essa diferença, que poderia parecer apenas geográfica, passou a ter valor estratégico. A partir dela, os Emirados iniciaram a construção de rotas capazes de contornar o trecho mais sensível da região. Mesmo assim, o problema não desaparece com uma simples linha no mapa. A escala das exportações, a distribuição dos campos de produção e a complexidade do sistema exigem muito mais do que uma saída improvisada. O que está em jogo não é conforto logístico, é a capacidade de continuar operando quando a principal rota do Golfo se torna frágil demais para inspirar confiança. Em uma região construída sobre energia, sobreviver depende menos de produzir e mais de conseguir escoar. Antes de surgirem oleodutos alternativos e cavernas escavadas em montanhas, o Golfo Pérsico já havia ensinado, da forma mais dura, o custo de depender de um corredor instável. No fim do século passado, a guerra entre Irã e Iraque ultrapassou o campo terrestre e contaminou o mar. Foi nesse contexto que apareceu a chamada Guerra dos Petroleiros, uma fase em que embarcações passaram a representar não apenas transporte, mas alvos econômicos diretos. Afundar um navio do adversário significava atingir sua capacidade de exportar, pressionar sua receita e ampliar o medo em toda a região. Para os Emirados Árabes Unidos, o risco era evidente. Um grande número de navios-tanque cruzava o Golfo, e isso transformava qualquer embarcação em possível vítima, até mesmo quando não fazia parte do conflito. Depois, em 1990, a crise entre Iraque e Kuwait voltou a estremecer toda a área. O mercado de petróleo entrou em pânico. Os navios passaram a navegar escoltados e as seguradoras elevaram seus preços. De repente, o simples ato de garantir que a carga chegaria no dia seguinte deixou de parecer automático. Anos mais tarde, a pressão continuou por outro caminho. Sempre que aumentavam as sanções ou subia a tensão entre o Irã e o Ocidente, retornava a ameaça de fechamento do Estreito de Hormuz. Em paralelo, o Golfo assistia a apreensões de embarcações, ataques a petroleiros e explosões misteriosas a bordo. Mesmo quando pareciam casos isolados, o efeito era o mesmo. Bastava um episódio para contaminar a confiança de todo o sistema. Foi essa repetição que consolidou uma conclusão clínica. A vulnerabilidade não estava em um evento único, mas no padrão. E quando o risco deixa de ser exceção e passa a fazer parte da rotina, construir caminhos alternativos deixa de ser ambição. Passa a ser necessidade operacional. Foi em 2012 que a preocupação estratégica dos Emirados começou a ganhar forma concreta no terreno. A resposta veio por meio do oleoduto de petróleo bruto de Abu Dhabi, também citado no texto como Hobshin Fuji Pipeline, uma linha que liga a parte oeste do país à costa leste, permitindo que parte das exportações chegue ao Golfo de Omã sem precisar tocar o Estreito de Hormuz. A lógica era objetiva. Se o gargalo mais perigoso da região está concentrado em uma passagem vulnerável, então a sobrevivência energética exige uma rota que escape dela. O oleoduto foi projetado para transportar cerca de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, com possibilidade de aumento temporário para algo em torno de 1.800.000. Isso, por si só, já representa uma alternativa importante, mas o próprio funcionamento da estrutura revela seu limite. O sistema começa no polo industrial de Hobshan e trabalha principalmente com o petróleo vindo dos campos terrestres de Abu Dhabi, que é reunido, processado e
depois enviado através do interior até Fujairah. O problema é que nem toda a produção dos Emirados cabe nesse desenho. Parte significativa do petróleo do país continua sendo extraída em campos offshore localizados no Golfo Pérsico, e essa infraestrutura foi organizada historicamente para exportar pelo mesmo corredor marítimo que se tenta evitar. É nesse ponto que a solução mostra sua incompletude. O oleoduto de 2012 não elimina a dependência de Hormuz. Ele reduz apenas uma parte dela. Protege volumes importantes, mas não incorpora todo o sistema nacional em um cenário extremo. Por isso, a nova rota planejada pelos Emirados surge como continuação necessária, não como luxo técnico. O objetivo não é reinventar a engenharia, é conectar ao caminho seguro aquilo que ainda permanece preso ao caminho vulnerável, e assim, impedir que uma parte decisiva da exportação continue refém do mesmo risco. Construir uma linha de fuga no papel é simples. Fazer esse petróleo atravessar desertos, calor extremo e as montanhas rajar sem perder estabilidade é o verdadeiro desafio. A nova rota planejada pelos Emirados foi pensada quase em paralelo ao sistema anterior e deverá cruzar uma combinação hostil de areia, rocha, inclinações abruptas e longas distâncias. Nos trechos mais difíceis, a solução descrita é direta: atravessar a montanha por dentro, perfurando túneis e instalando o oleoduto como se ele percorresse corredores escavados na pedra. Mas a travessia física é apenas uma parte da equação. O petróleo precisa manter pressão, temperatura e velocidade adequadas ao longo de centenas de quilômetros, sem parar, sem criar pontos de bloqueio e sem sofrer variações capazes de comprometer a estrutura. Por isso, ligas especiais, revestimentos protetores e sensores distribuídos por toda a rota se tornam parte essencial do projeto. O monitoramento quase em tempo real não aparece como detalhe sofisticado. Ele é a garantia mínima de que uma anomalia não se transforme em falha crítica. Só que vencer a terra não basta. Também é preciso resolver o mar. E foi aí que os Emirados evitaram uma reforma gigantesca no porto de Fujairah ao escolher um sistema de ancoragem em ponto único. Em vez de adaptar toda a costa para receber superpetroleiros de grande calado, os engenheiros deslocaram o carregamento para o mar aberto com enormes boias flutuantes ancoradas ao fundo. O navio se prende a uma dessas estruturas e pode girar livremente em 360 graus, ajustando sua posição ao vento, à corrente e às ondas. Em vez de lutar contra o mar, a embarcação se alinha a ele. Essa solução preserva a costa, reduz custos de dragagem e permite que o sistema de exportação mantenha a escala sem transformar o porto em um gargalo tão caro quanto vulnerável. Mesmo com oleoduto, estações de bombeamento e carregamento offshore restavam uma fraqueza difícil de ignorar. Grandes tanques de armazenamento visíveis na superfície continuam sendo alvos fáceis em qualquer cenário de escalada militar. Bastaria um ataque preciso para transformar uma área inteira de estocagem em fogo, interrupção e perda imediata de capacidade operacional. Foi para responder a esse risco que surgiu Mandes. O nome remete a um baú tradicional do mundo árabe usado para guardar bens valiosos. E a escolha resume bem a lógica do projeto. Se o petróleo é o ativo mais estratégico do sistema, então ele precisa ser escondido e protegido como um tesouro. Perto de Fujairah, os engenheiros escavaram diretamente a rocha das montanhas Hajar e criaram um complexo subterrâneo composto por 3 cavernas artificiais gigantescas, enterradas a grande profundidade sob uma camada espessa de granito. Não se trata de armazenar barris em um abrigo improvisado. Trata-se de criar uma reserva técnica subterrânea em escala monumental. A capacidade total chega a cerca de 42 milhões de barris, volume tão grande que o complexo é descrito no próprio texto como a maior instalação subterrânea de armazenamento de petróleo bruto do mundo. O aspecto mais decisivo, porém, não é o tamanho, é a proteção. A própria montanha funciona como blindagem natural, e o granito espesso passa a operar como um escudo contra ataques convencionais com mísseis ou drones. Em caso extremo, a reserva estratégica teria muito mais chance de permanecer intacta do que tanques expostos na superfície. É isso que transforma Mandes em algo maior do que engenharia de armazenamento. O projeto muda a relação entre risco e continuidade. Em vez de confiar apenas na velocidade de exportação, os Emirados passam a confiar também na profundidade daquilo que conseguem preservar. Quando a superfície se torna vulnerável demais, a infraestrutura precisa desaparecer sem deixar de funcionar.
Se os Emirados buscaram uma saída pela costa oriental, a Arábia Saudita respondeu com uma obra de escala continental. O oleoduto leste-oeste, conhecido como Petroline, foi construído para reduzir a dependência saudita do Estreito de Hormuz e criar uma rota terrestre capaz de levar o petróleo até o Mar Vermelho sem passar pelo ponto mais vulnerável do Golfo. A lógica é fria, objetiva e estratégica. Se uma passagem estreita pode ser ameaçada, bloqueada ou transformada em foco de pânico, então a sobrevivência energética exige uma linha alternativa grande o bastante para sustentar o fluxo em momentos críticos. É exatamente isso que essa infraestrutura representa. O traçado corta a Península Arábica de leste a oeste por cerca de 1.200 quilômetros, conectando os principais campos petrolíferos do país aos terminais de Yanbu. Mas o verdadeiro peso desse projeto aparece quando se observa sua execução. Não bastava lançar tubos sobre a areia e esperar que o sistema resistisse. O deserto impõe distância, calor extremo e oscilações térmicas capazes de deformar metal ao longo do tempo. Durante o dia, a estrutura se aquece intensamente. À noite, esfria de forma brusca. Esse estresse contínuo pode comprometer a estabilidade de qualquer oleoduto mal planejado. Para enfrentar esse problema, os engenheiros adotaram soluções específicas, como o assentamento em leve zigue-zague e a cobertura com espessas camadas de terra, suavizando as variações de temperatura. Ainda assim, o maior desafio continuava sendo o movimento constante do petróleo. Por isso, 11 estações de bombeamento foram distribuídas ao longo da rota, funcionando como fortalezas técnicas no meio da areia. O resultado final não é apenas uma linha de transporte, é uma garantia territorial de que o petróleo saudita não ficará preso a uma única saída marítima. Levar o petróleo até a costa oeste era apenas metade da equação. A outra metade consistia em garantir que, ao chegar ali, esse fluxo encontrasse uma estrutura capaz de absorver, processar e proteger volumes imensos sem transformar o destino final em um novo gargalo. Foi assim que Yanbu deixou de ser apenas um terminal portuário e passou a operar como uma fortaleza industrial no Mar Vermelho. O que existe ali não é simplesmente um ponto de carregamento. É um ecossistema energético de grande escala, no qual dezenas de complexos industriais e numerosas empresas de apoio trabalham de forma integrada. Essa diferença é decisiva. Quando o petróleo chega pela Petroline, ele não precisa permanecer parado, esperando navios ou acumulando vulnerabilidade em tanques. Parte relevante desse fluxo pode ser direcionada imediatamente para refinarias e polos petroquímicos, onde é transformada em combustíveis, fertilizantes, polímeros e outros produtos. Isso amplia o valor industrial da carga e reduz a dependência de um único ritmo de embarque. Mas concentração também significa exposição. Uma cidade energética desse porte precisa suportar ameaças que vão muito além da instabilidade comercial. Por isso, Yanbu foi estruturada com autonomia energética, capacidade de dessalinização e uma camada de proteção tecnológica que o texto descreve como um escudo digital. Sensores espalhados ao redor da região monitoram assinaturas térmicas e sonoras, enquanto sistemas integrados analisam qualquer objeto suspeito no céu ou na água. A partir daí, medidas de interferência ou interceptação podem ser ativadas com rapidez. O petróleo que chega a Yanbu não encontra apenas um porto, encontra um sistema preparado para continuar funcionando sob pressão. Essa é a diferença entre uma rota improvisada de emergência e uma infraestrutura pensada para sustentar continuidade operacional em cenário hostil. Yanbu não recebe apenas petróleo, ela recebe risco e o transforma em capacidade industrial, resiliência logística e proteção estratégica. Contornar o Estreito de Hormuz não significa escapar de toda a geografia do risco. Quando o petróleo alcança o Mar Vermelho, ele entra em outro corredor sensível, marcado por uma passagem que também pode concentrar tensão e ameaça. Esse ponto é Bab el-Mandeb. Até 2026, segundo o texto, essa rota enfrentou episódios de instabilidade com frequência ainda maior do que Hormuz, especialmente por causa de ataques lançados a partir do Iêmen. Isso levanta uma pergunta inevitável.
Se a Arábia Saudita construiu uma linha gigantesca para escapar de um gargalo, até que ponto essa solução continua segura quando a rota seguinte também se torna vulnerável? A resposta saudita está na distribuição do risco. O Mar Vermelho, ao contrário do Golfo Pérsico, não funciona como uma única saída comprimida. Ele oferece mais de uma direção possível. O fluxo que chega a Yanbu pode seguir para o norte, em direção ao Canal de Suez, e daí alcançar o Mediterrâneo e o mercado europeu. Essa abertura geográfica não elimina o perigo, mas reduz sua concentração. Além disso, o próprio papel industrial de Yanbu ajuda a aliviar a pressão sobre o embarque imediato. Como parte do petróleo pode ser refinada e transformada em produtos ali mesmo, a lógica de sobrevivência não depende exclusivamente de um navio sair naquele instante. Isso muda a natureza da exposição. A estratégia saudita não repousa sobre um único movimento de fuga. Ela combina oleoduto, processamento industrial, armazenamento e múltiplas possibilidades marítimas. Em vez de tentar apagar a ameaça, o sistema procura diluí-la entre várias camadas operacionais. É isso que torna Bab el-Mandeb um problema relevante, mas não absoluto, dentro do desenho saudita. Quando a infraestrutura é montada para redistribuir pressão, a crise continua perigosa, porém perde parte de sua capacidade de bloquear tudo de uma vez. E no mundo do petróleo, isso já representa uma diferença enorme. Mesmo com a flexibilidade oferecida pelo Mar Vermelho, a estabilidade do sistema ainda depende de outro ponto histórico de sensibilidade, o Canal de Suez. A importância dessa passagem não está apenas em sua posição estratégica, mas no fato de que ela já provou mais de uma vez o quanto o comércio global pode ser interrompido por gargalos estreitos. O texto recorda dois momentos emblemáticos. O primeiro ocorreu em 1956, durante a crise de Suez, quando navios antigos foram afundados deliberadamente e a hidrovia se transformou em zona de bloqueio. O segundo aconteceu em março de 2021, quando o Ever Given ficou atravessado no canal por 6 dias e expôs de forma brutal a fragilidade do sistema logístico global. Centenas de embarcações ficaram presas, enquanto perdas bilionárias eram associadas à interrupção. Para a Arábia Saudita, o recado foi claro. O fluxo de petróleo pode ser afetado tanto por conflito quanto por acidente técnico. É nesse cenário que o oleoduto Sumed assume valor estratégico. Localizado em território egípcio, ele liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo por terra, funcionando como corredor complementar ao canal. Sua utilidade está em separar o transporte de petróleo do risco de navegação em uma hidrovia estreita. Se houver obstrução na água, o produto pode continuar em movimento pelo solo. Isso não torna o sistema independente do Egito, mas cria uma camada adicional de continuidade. Em vez de confiar tudo a uma única passagem, a infraestrutura passa a contar com uma alternativa terrestre de apoio, e é justamente essa soma de rotas que reduz o potencial de colapso em caso de bloqueio. Quando um navio encalha e o mundo inteiro sente o efeito, fica evidente que segurança energética não depende apenas da quantidade produzida. Depende, acima de tudo, da capacidade de atravessar falhas sem paralisar completamente a circulação do petróleo. Quando todas essas estruturas são observadas em conjunto, o que emerge não é apenas um mapa de oleodutos, portos e cavernas. O que aparece é uma doutrina de sobrevivência energética construída sobre a percepção de que gargalos marítimos já não podem ser tratados como detalhe geográfico. Tanto os Emirados Árabes Unidos quanto a Arábia Saudita compreenderam a mesma verdade essencial. Quem depende de uma única passagem aceita o risco de ver sua própria riqueza transformada em refém de tensão política, acidente técnico ou ataque localizado. A resposta de cada país segue caminhos diferentes, mas a lógica central é idêntica. Os Emirados investem em desvio territorial, carregamento offshore e armazenamento subterrâneo protegido pelas montanhas Hajar. A Arábia Saudita aposta em uma artéria transcontinental, em um polo industrial fortificado em Yanbu e em conexões indiretas que ampliam a mobilidade do petróleo para além de um único corredor. Nenhum desses projetos existe por altruísmo ou por desejo de estabilizar o mercado internacional. Eles existem porque interromper o fluxo significaria perder receita, influência e controle estratégico. O petróleo continua sendo riqueza, mas nessa equação ele se torna também movimento. E movimento, nessa região, precisa ser protegido com redundância, profundidade e capacidade de adaptação. A lição mais clara do texto talvez esteja justamente aí. No Golfo e ao redor dele, poder não é apenas extrair. Poder
fazer é continuar exportando quando tudo ao redor começa a falhar. É por isso que túneis, boias, estações de bombeamento, cavernas subterrâneas e corredores complementares deixam de ser obras isoladas e passam a compor uma única arquitetura de continuidade. Quando uma rota concentra valor demais, ela concentra risco demais. E quando o risco se torna parte permanente do cenário, a infraestrutura deixa de servir apenas para a eficiência. Ela passa a ser desenhada para resistir ao colapso. Talvez seja essa a forma mais precisa de medir segurança energética no presente.